Olá, bom dia a todos, graça e paz. Espero que esteja tudo bem com você, tá certo? Bom, a quarentena ela foi prorrogada mais uma vez, mas pelo menos assim na nossa mente, né, no nosso coração, a gente está assim com aquela expectativa de uma contagem regressiva, que tudo termine agora final do mês. Então acredito que nós estamos até mais experientes em termos de quarentena, né? Já vivemos aí a maior parte dela. E aí vivemos esses, digamos assim, esses últimos dias e já podemos aí fazer os nossos planos, se Deus quiser, para o final desse tempo aí, dessa quarentena. Eu sei que não tem sido dias fáceis para todos nós, tá bom? Você que está nos ouvindo, de alguma forma, com certeza tem sido alvo aí das nossas orações, mesmo que a gente não se conheça, mas nós temos orado, e muito, pelo nosso país, pelas famílias, pelas pessoas, por todas essas dificuldades que nós temos aí enfrentado. Bem, hoje é dia 10 de maio, segundo domingo do mês de maio, que é aí comemoramos o Dia das Mães. Para nós entendemos, todos os dias é, é Dia das Mães, mas assim convencionou-se então colocar o segundo domingo de maio como Dia das Mães, eu acredito, para a gente não se esquecer, para a gente se lembrar que todos os dias nós devemos agir com as nossas mães de uma forma carinhosa, de uma forma agradecida por tudo aquilo que elas representam para nós. Né? Bênção de Deus, grande dom de Deus. Se não fosse por ela ou por elas, nós não estaríamos aqui. Então, a todas a nossa gratidão, a todas a nossa oração, a todas as bênçãos de Deus sobre vocês, tá bom? Bem, todo domingo nós trazemos então aqui uma reflexão, uma palavra, né, especial daquilo que Deus tem colocado em nossa mente, nosso coração, e hoje não vai ser diferente também. Só que hoje, aproveitando essa data especial, nós vamos falar, né, a respeito de uma mãe e o seu grande exemplo daquilo que ela fez para o seu filho se tornar quem foi, tá certo? Então nós vamos ler um texto aqui, como a gente sempre faz, um texto da palavra de Deus, que está em Êxodo 2, versículos 1 e 2, para nós refletirmos. E esse texto diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi, a tribo de Levi. E a mulher engravidou e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. A nossa reflexão de hoje tem como tema uma mulher de fé. Uma mulher de fé. Bem, esse texto que nós acabamos de ler é uma história muito linda de uma mulher da Bíblia. E na Bíblia nós temos aí muitas outras histórias lindas demais e poderíamos usar também hoje como texto base para falarmos as mães, tá certo? Por exemplo, Maria, mãe de Jesus, uma mulher admirável, uma mulher notável. Ana também, uma outra mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher que queria ter filhos com propósito, e ela foi pedir ao Senhor, e aí para quem conhece a história bíblica sabe a grande bênção que foi Samuel e os filhos de Ana também. Mas o nosso exemplo de hoje, a nossa personagem de hoje, se chama Joquebede. Joquebede, mãe de Moisés, desse grande homem usado por Deus num tempo de caos, num tempo dificílimo, num tempo em que o povo de Israel estava escravo. Agora, o nome Joquebede também, antes de falar um pouquinho sobre o contexto em que eles viviam, o nome Joquebede significa Deus é glória. E a glória de Deus na Bíblia é sinônimo de presença de Deus na vida. Olha só que interessante. E essa mulher tinha com certeza Deus no nome e Deus na vida dela, presente na vida dela. E quem tem Deus no nome, tem Deus presente na sua vida, vive
uma vida de glória, tá bom? Então, por isso que essa mulher foi quem foi, uma mulher de fé, e gerou filhos, né, que foram bênçãos. Ela nada mais, nada menos foi mãe de 3 filhos: Moisés, Arão e Miriam. Tá ok? O que que acontece então no contexto? Na época em que os filhos de Deus estavam, os israelitas estavam no Egito, obviamente eles eram escravos lá. E nesse tempo de Joquebede e dos judeus ali, dos israelitas ali, havia saído então um decreto de Faraó que todas as famílias que tivessem filhos homens, eles deveriam ser mortos. Então, o pensamento é o seguinte: como gerar filhos ou pretender ter filhos num tempo desse? Gerar filhos para a morte, gerar filhos para morrer, ter um filho e viver toda essa gestação numa expectativa de que, se nascesse homem, deveria ser sacrificado. Você imagina só a tristeza em que esse povo vivia, o mundo em que esse povo vivia, que caos que eles viviam, como ter família num tempo desse, filho, os que nasciam para ser escravos, e os que nascessem a partir dali seriam mortos. Bem, então aqui é que entra a história de fé dessa mulher chamada Joquebede. Olhando para a vida dela, a primeira virtude, então, que eu posso encontrar é a virtude da coragem, certo? A virtude da coragem. Porque quando esse menino, além deles terem esse filho, tá bom? Num contexto tão ruim como esse, quando esse menino nasceu, eles olharam para ele e viram que ele era formoso. E tem mais, eles acreditavam que aquele que nasceu Moisés seria uma bênção de Deus, tá? Então, a coragem deles estava justamente aí, porque o texto bíblico, nós não lemos o texto todo, mas no seu contexto nos diz que ao nascer Moisés, eles esconderam ele por 3 meses. Eles acreditavam piamente que Moisés seria, nas mãos de Deus, uma grande bênção, e que eles não haviam gerado um filho para o caos. Joquebede acreditava sim. Ela não teve o seu filho para morrer, jamais. E ela teve o seu filho Moisés para viver. E veja bem, para ser uma solução nas mãos de Deus. Então, a primeira virtude desta mãe foi coragem. A segunda que eu encontro na vida dela, e que é um grande exemplo para todos nós, é a virtude da fé criativa. Tá? No versículo 2 fala que ela escondeu esse menino por 3 meses. Eu fico perguntando como que ela conseguiu esconder essa criança por 3 meses. Que obviamente a criança, todos nós que somos pais sabemos, nos primeiros meses a criança chora muito, né? É uma dor aqui, uma dor ali, é cólica, ok? Está com fome, chora aí que chora. E dependendo do vigor físico dessa criança, chora e alto, não é verdade? Mas ela conseguiu, acreditando não no decreto que tinha através de Faraó, ou as vozes de outras famílias, inclusive de outras pessoas. Nossa, como é que vocês tiveram filho? Olha, se Faraó descobrir, vai matar. Eles viviam dessa forma, então precisava de muita fé. E eles tiveram uma fé criativa em esconder essa criança durante 3 meses. Eu fiquei pensando em quantos perigos eles enfrentaram, porque nessa altura do tempo, se Faraó descobrisse, ou soldados descobrissem, ou alguém os delatasse, seria morta não só a criança, mas também toda a família. Só lembrando que Moisés, ele era o caçula da família, porque Joquebede já tinha Arão, lembra de Arão, essa figura Arão, e Miriam. E Moisés era o terceiro ali da família, né? Após ter sido lançado esse decreto. Tá bom? Então ele era o caçula. E eu fiquei pensando também, pelo fato de Joquebede já ter 2 filhos, ela poderia ter descartado Moisés. Poderia ter abortado Moisés.
ou poderia nem querê-lo, como nós já dissemos aqui no início. Mas com muita criatividade, vendo que aquele menino era formoso, bonito, todo filho é bonito para sua mãe, né? E pela fé ela o escondeu durante 3 meses, crendo que as promessas de Deus, vai vendo, iria se realizar, se concretizar na vida de Moisés, iria se concretizar na vida deles como família, olha só. E as bênçãos de Deus iriam se concretizar na vida de todo o povo, através desse menino aí, chamado Moisés. A terceira coisa que eu encontro na vida desta mãe também é trabalho e fé. Nós estamos falando sobre uma mãe de fé. Nós encontramos, então, trabalho e fé. Nós sabemos, e as mães ainda mais, criar filhos dá um trabalho danado. Fala sério, é? Mas ela fez isso aí, tá bom? Ela preparou, diz o texto, um cesto. Depois, aí, ao completar esses 3 meses, porque não dava mais para esconder essa criança, ela preparou um cesto impermeável, né, que não afundasse e colocou no rio, inclusive essa criança. Foi tudo assim calculado, preparado. Nós não temos tempo aqui para explicar isso, mas ela, então, ela preparou, calculou tudo pela fé, porque ela tinha certeza que colocando essa criança no rio, alguém iria encontrá-lo, colocando dentro de um cesto, que na verdade era uma arca, né, ou um barquinho, como queiram, ali bem calafetado, bem assim, aconchegante, e colocou ali no rio. E ela já sabia, mais ou menos, assim, a hora que a filha do faraó, a princesa, filha do faraó, ia tomar banho ali naquele rio, que era o rio Nilo, tá? E nesse dia em que ela já sabia mais ou menos o horário, tinha uma parte lá especial do rio, uma praia, onde ela ia ali se banhar. Então, um pouco acima, ela colocou esse cesto e para que fosse levado ali pelo rio e chegasse ali até as proximidades da onde a filha de Faraó estava tomando banho. Tá? Nós vemos aqui a fé dessa mulher, ela trabalhou, ela fez tudo o que precisava ser feito, mas pela história nós já sabemos que o cestinho ele chegou até próximo ali aonde a princesa estava tomando banho, e a princesa, vendo esse cesto, pediu que a trouxesse, que trouxesse o cesto até ela, e dentro desse cesto, então, estava essa criança chamada Moisés. Né? Inclusive, o nome Moisés significa aquele que foi tirado das águas. E aí, essa princesa, ela teve compaixão dessa criança, e veja só como Deus, ele conduz toda a história, daquele que tem fé, daquele que trabalha com propósito. Né? Ela, em abrindo então o cestinho, viu que havia ali uma criança, identificou que era uma criança, filho dos hebreus, teve compaixão dele. Miriam, que era irmã de Moisés, estava ali por perto, ofereceu então à princesa serviços. Olha, eu sei alguém que pode cuidar dessa criança. E a princesa consentiu. Isso tudo é um trabalhar de Deus, né? Em que a Miriam fosse chamar, então, alguém para cuidar daquela criança. E Miriam chamou, obviamente, a sua mãe, e aí a sua mãe pôde cuidar do Moisés, ok? E ainda recebendo salário. Bom, vamos continuar então aqui a quarta virtude. Nós temos pouco tempo, vamos correr um pouco, né? A quarta virtude, então, que encontramos na mãe de Moisés, Joquebede, é uma fé para criar, uma fé para ensinar a palavra de Deus. Quer saber o que nós entendemos? Em todas as épocas, nunca foi fácil criar, alimentar, cuidar de um filho. Joquebede acreditava que quem cuida são os pais mesmo. Hoje aí tem uma turma, me permitam, que acha que põe o filho no mundo e é que Deus quem toma conta, é Deus quem cria. Joquebede não, ela tinha fé em Deus, obviamente, porque o sustento vem dele, mas quem cria os filhos são os pais. E naquele contexto, nos primeiros anos, inclusive, quem criava os filhos, ensinava as primeiras letras, e no caso do povo de Israel, a palavra de Deus, por estar mais tempo em casa com essas crianças, sobretudo, era a mãe naquela cultura, certo? Então, com toda a incerteza do mundo egípcio, ela fez isso com toda a certeza da fé, ensinando valores pessoais da própria fé e
o diferencial, ensinando sobretudo a palavra de Deus, as promessas de Deus. E eu coloquei aqui o seguinte, outra coisa, a coisa mais especial então que ela pôde ensinar para Moisés foi o que definiu a vida deste homem, foi ensinar os princípios da palavra de Deus. Ela ensinou sobre Deus, ela ensinou com certeza sobre Abraão, Isaque, Jacó, a promessa de Deus que Deus havia feito a esses homens, que obviamente alcançava o povo deles. O povo de Deus nunca foi feito para ser escravo, havia uma promessa de Deus, inclusive, que eles fossem pessoas que abençoassem o mundo. Eles estavam tão somente vivendo uma circunstância. Joquebede acreditava nisso. E por isso ela ensinou isso a Moisés. Que a promessa de Deus estava sobre eles. E que Deus não havia estabelecido eles para um caos, mas que Deus havia estabelecido eles para a bênção, como Deus estabelece toda e qualquer pessoa. Certo? E mais, ela ensinando isso a Moisés, ela acreditava piamente que Moisés poderia ser a solução ou até o libertador de Israel. Que bênção que foi! E sabe de uma coisa? Moisés acreditou nisso, no que a sua mãe lhe contou. E ele se tornou, em tempos de escravidão, a grande solução, a libertação para o povo de Deus, para o seu povo. Interessante que Moisés, quando já era grande, lá no versículo 10, sua mãe o levou, e então, depois de ensinar todas as verdades de Deus, o levou para o palácio, para morar com a princesa. Mas, em Hebreus 11, 24, diz que ele jamais se esqueceu de tudo que sua mãe lhe disse. E ele não aceitou a ser chamado nem filho da filha de Faraó. Não por insubmissão, mas porque ele sabia quem ele era e o chamado que ele tinha. Ele não quis as glórias do Egito. Ele tão somente quis para a sua vida a glória de Deus. Tá certo. Joquebede, uma mulher de fé, foi isso que ela ensinou ao seu filho, Moisés. Por isso ele se tornou quem foi. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas lições do que nós aprendemos dessa mulher de fé, uma mãe, e que serve para todos nós. A primeira delas, então, é coragem. Sabe, na vida, todos nós precisamos dessa virtude, que já somos pais, outros que vão se tornar pais, coragem para criar os nossos filhos num mundo dominado por coisas ruins, num mundo dominado pelos faraós que querem matar, aí, obviamente, os filhos. Precisamos de coragem para criar os nossos filhos no temor do Senhor. Coragem para não os entregá-los, veja bem, à morte. No mundo de Moisés, no mundo de Joquebede, o filho que nascesse era sentenciado à morte, mas ela teve fé e que não foi. Nós também podemos ser assim. Será que eu vou gerar filhos para quê? Olha o mundo como é que está. Será que eu vou gerar filhos para quê? Para as drogas? Será que vale a pena ter filhos? Olha, eu quero dizer para você, faça um projeto, se você é casado, se você é uma pessoa de fé, tem família, e creia que se tiver filhos, não vai ser para a morte. Creia que se tiver filhos, não vai ser para as drogas. Creia que se tiver filhos, será um projeto tão somente colocado na mão de Deus para ser solução para esse mundo de caos que nós vivemos. Essa a lição que nós encontramos. Por quê? Porque nossos filhos não foram feitos para morrer. Nossos filhos foram feitos para viver e ser bênção de Deus. Segunda coisa, como esconder os filhos? Aprendemos isso com Joquebede. No mundo complicado em que ela viveu, ela fez isso. No mundo complicado que nós vivemos, devemos fazer também. Como esconder os nossos filhos? Com fé, certeza e criatividade. Ela guardou, protegeu seu filho todo o tempo e não o deixou solto. Solto, ele morreria. Guardado por ela, ele sobreviveria. E foi isso que ela fez. Os faraós de ontem, quer saber, são os mesmos de hoje. Querem matar nossos filhos para que não sejam missionários, homens de Deus, fiéis, libertadores nessa geração pós-moderna em que a gente vive e escrava. Com Joquebede, nós aprendemos, então, a virtude da criatividade, dos esconderijos
que Deus nos propõe. E é certo que se nós os guardarmos nesses esconderijos, eles estarão escondidos e viverão para Deus. Que esconderijo é esse, pastor, que o senhor tem? Eu listei aqui alguns. Escondamos nossos filhos no esconderijo da oração. Esconda o seu filho no esconderijo da consagração. Consagre sua vida a Deus. Certamente Moisés se tornou quem ele foi por causa da sua mãe. Sem a sua mãe, jamais ele seria quem foi. Esconda os seus filhos no esconderijo daquilo que nós chamamos EBD, Escola Bíblica Dominical. Faz uma diferença grande. Esconda os seus filhos no esconderijo do culto de celebração. O nosso culto de celebração, domingo à noite, é também um culto de ensino. Os nossos filhos estão olhando para nós, como que nós cultuamos a Deus, como que nós louvamos a Deus, como que nós tememos a Deus, como que nós somos devotos a Deus, como que nós prezamos o nosso Deus. Isso faz uma diferença e muito grande. Traga os seus filhos para a igreja, traga os seus filhos para a celebração. Os seus filhos irão aprender coisas boas a respeito de Deus, a respeito do próximo, a respeito do amor à igreja, a respeito da coletividade, daquilo que Deus quer de nós. Esconda, então, os seus filhos na casa de Deus. São esconderijos que fazemos. Joquebede ensinou isso a Moisés e devemos fazer também. Trabalho e fé. Como preparar um cesto? Esta mãe, Joquebede, ela trabalhou. E trabalhou para o sucesso de Moisés desde sempre. Imagino quantas folhas de junco para fazer aquele cesto, que folhas de junco eram palhas, podemos dizer que eram palhas, né? Ela gastou para fazer esse cesto. Preparar o betume para impermeabilizar aquele cesto, para que aquele cesto ele não afundasse. Pois é, para os nossos filhos não se perderem na vida, para os nossos filhos não se afundarem na vida, é preciso muito trabalho, muita criatividade, muita fé, muita disponibilidade e muita certeza e alegria em cuidar e em saber que vai valer a pena fazer isso em relação aos nossos filhos. E eu acredito e sei que as mães têm isso no coração, né? Faz com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado, cada refeição, não é mesmo? Cada lanche feito, cada palavra com carinho, cada abraço, é um cesto feito, formado para a vida do seu filho ou dos nossos filhos, para que eles não se percam na vida. Então trabalhe o cesto do seu filho e coloque-o, sobretudo, nas mãos de Deus. Você sabia que também Hebreus 11, 23, que é um livro ali, é um livro chamado Livro da Galeria dos Heróis da Fé. Joquebede entrou para esse livro da Galeria dos Heróis da Fé porque ela ousou crer. E ela, diz lá o texto, escondeu aquele menino lá durante 3 meses, né? Não tendo medo do que lhe pudesse acontecer. Está lá em Hebreus 11, 23 e 24. E trabalhou bastante e teve bastante fé. Bom, a quarta virtude que encontramos na vida dessa mulher é que ela ensinou ao seu filho a palavra de Deus, ensinou o seu filho a andar no temor do Senhor. Ela ensinou sobre Deus. Pais, ensine os seus filhos a andar no temor do Senhor. Moisés, um dos nomes mais conhecidos em todo o mundo, e em todo o mundo antigo também na Bíblia, ele é um ícone, ele é um diferencial, porque Moisés, lembra de Moisés e as leis? Moisés era um homem que falava com Deus face a face, e ele foi o libertador do povo de Israel. Deus usou a sua vida. Do Novo Testamento, Cristo é o novo Moisés que nos libertou a todos da escravidão do mundo e do pecado. Moisés, então, é um símbolo ativo de libertação. Moisés aprendeu mesmo tudo que sua mãe ensinou a ele da palavra de Deus. O livro de Números, em todo o livro, em toda a seção desse livro, em todos os capítulos, a palavra que nós mais ouvimos, ou a frase que nós mais ouvimos de repetição é: disse o Senhor a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés. Números 27 e 23. Nós descobrimos então aí o segredo desse homem chamado Moisés, passando o legado a Josué. E lá o texto diz o seguinte: fez Moisés tudo quanto Deus lhe ordenara. O sucesso de Moisés então foi em obedecer a Deus. Por isso que Deus falava com ele face a face.
Aquele que faz tudo que Deus ordena, aquele que obedece a Deus, é um diferencial para a vida, para a família e para o mundo. Fez Moisés tudo que Deus lhe ordenara. Certamente, sabe, irmãos e amigos, se não fosse a fé da mãe de Moisés, Joquebede, não haveria o filho Moisés que foi quem ele foi. Por isso, a nossa gratidão às nossas mães e esse grande exemplo de mãe, que foi essa mulher, Joquebede, que tem muito a nos ensinar. A mensagem de hoje eu dedico a todas as mães, que todas vocês sejam mulheres de fé, mulheres de Deus, e que criem seus filhos para a honra e glória do Senhor. Joquebede significa Deus é glória. Que a glória de Deus esteja sobre todos vocês. Um grande abraço, que Deus continue abençoando vocês, que seus sonhos em relação a você e a sua família, os seus filhos, eles se realizem e se concretizem. Se porventura alguma coisa estiver acontecendo que não está muito bem em relação aos seus filhos, creia, tenha fé, ore ao Senhor, creia, tenha fé, faça como Joquebede. Eu não criei o meu filho para morrer, eu criei o meu filho para viver, e eu criei para que ele fosse uma grande bênção nas mãos de Deus. Esta é a mensagem de hoje, um grande abraço sempre, e que Deus continue abençoando todas as nossas mães. Até uma próxima reflexão.